aula de hoje, iremos falar e dar algumas dicas de como fazer a sua intervenção na redação do Enem, certo? Então, hoje iremos falar da quinta competência, né? A quinta competência ela está atrelada aí à elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, ok? Então, você sabe como elaborar uma boa proposta de intervenção? O que é necessário para eu poder elaborar essa proposta de intervenção? Para começar, iremos ver quais são as perguntas que eu tenho que fazer para conseguir as minhas respostas. Então, vamos lá? O que deve ser feito? Quem deve fazer? Como deve ser feito? Quais objetivos pretendo alcançar com essas ações? Então, essas ações aí, elas tratam do que o estudante vai propor a fim de auxiliar na diminuição ou erradicação desse problema discutido em seu texto aí, na sua tese defendida, né? E deve ser embasada pelos argumentos construídos até então. Portanto, a proposta de intervenção, ela é um dos itens que encaminha o candidato a concluir a sua redação, pessoal. Então, vocês têm que ficar ligados aí. Vamos ver aqui no Fique Ligado algumas dicas que eu coloquei. Gente, preste atenção, direitos humanos é muito importante, não posso ferir os direitos humanos, certo? Porque senão a minha redação ela é zerada. Atualidades. O Enem ele costuma cobrar temas de atualidades, né, relacionado ao aspecto social, né? Então, para o estudante conseguir argumentar, elaborar essa proposta de intervenção, é necessário, eu creio que é quase obrigatório mesmo que ele esteja antenado com tudo que está acontecendo, com o noticiário, ele tem que ler bons livros, ele tem que assistir o jornal, os sites de notícias, porque do contrário você não vai conseguir fazer um bom texto, né? Você não vai conseguir propor soluções viáveis para o problema. E nós vamos ver mais à frente também que a sua intervenção ela não pode ser algo surreal, tem que ser algo que possa ser colocado em prática, certo? Então, coerência na sugestão. Essa proposta aí, ela tem que ter coerência com a sua tese, com o que você está usando de argumento. Qual foi a tese que você defendeu? Ok? Então, a sua proposta de intervenção, ela tem que estar ligada com a sua tese, certo? Porque senão não vai ter coerência. Detalhamento, a proposta tem que estar bem elaborada e conter um detalhamento de como fazer, né, o que você propôs, quais os meios e os participantes dessa proposta. Não adianta só dar a proposta, mas quem vai fazer? Quais são os meios? Quem vai participar dessa proposta? Senão, a banca examinadora não vai aceitar também. Viabilidade, a proposta apresentada, ela deve ser executável, ou seja, acabei de dizer, tem que ser viável. Não adianta eu colocar algo fantasioso na minha redação, porque senão eu não irei conseguir, certo? Uma boa nota. Pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos. Essa redação, ela foi feita em 2015 e o tema era a persistência da violência contra a mulher, ok? Vamos ver depois também que são 5 competências que são cobradas no Enem. A quinta competência é essa aqui, certo? Da qual estamos falando. Mas nós temos uma das competências, se não me engano, a terceira ou a quarta, que você tem que fazer a interpretação correta do tema, né? Então, aqui o tema é a persistência da violência contra a mulher. Então, vamos ver aqui. No exemplo 1, o aluno colocou: portanto, devemos ter respeito com a mulher do nosso país, porque mulher é ser humano igual a qualquer um. E aí? Essa proposta de intervenção cumpriu todos os requisitos? Não. O estudante não desenvolveu uma intervenção, não há uma sugestão de um plano para a solução do problema. A proposta dele não é mal desenvolvida, na verdade, é insuficiente. Uma proposta de intervenção bem construída, ela deve estar articulada ao texto, né? E deve conter um detalhamento aí, como nós falamos há pouco, gente, não esqueçam. Quem vai fazer? Como fazer? Quais os meios? Quais os participantes, né? Que vão participar da solução aí dessa proposta, certo? Então, não contemplou nada aí no nosso exemplo 1.
Exemplo 2. Deve-se ter em mente o quão prejudicial isto é perante a sociedade feminina, sabendo que apenas uma revisão dentro da Constituição Federal poderia ser uma grande ajuda para a solução do feminicídio. Ele fez apenas aqui, gente, contemplou? Não, um esboço apenas. Ele apenas utilizou um agente para a solução do problema, né? Quem é esse agente aí que ele utilizou? É a Constituição Federal, né? Uma lei só. Mas ele não diz aí como fazer, os meios para fazer, quem poderia participar dessa proposta, que tipo de revisão seria feito lá dentro, o que deveria ser proposto, né? E quais as mudanças que acarretaria aí dentro do que ele apontou, certo? Dentro dessa revisão da Constituição. Então, vamos ver mais um exemplo? Nós temos aqui agora o exemplo 3. A mulher tem força, coragem e determinação como o homem pode ter. Ela é capaz do que o homem é capaz. Isso simplesmente porque ela também era humana. É preciso que a sociedade deixe isso de lado e lute contra qualquer tipo de discriminação. Todos devem ser vistos de forma igual perante a lei aos olhos dos outros, de outros também. Gente, nesse caso aqui, não houve uma proposta de intervenção para o problema abordado. Ele não apresentou nenhuma medida concreta para a solução do problema, certo? Então, aqui não é uma conclusão, não é ele não fez aqui uma intervenção. Ele continuou simplesmente aí argumentando no seu texto, mas não é uma conclusão, não é uma intervenção. Quem vai fazer, como fazer, quem vai participar, certo? Então, não contemplou também. Vamos ver agora o próximo exemplo. Torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil. Para que isso mude, o governo deve aumentar a pena para qualquer tipo de violência, tornando esse crime inafiançável. Ademais, a sociedade civil precisa pressionar o legislativo para a aprovação da lei que equipare os salários entre os sexos por meio de petições, abaixo-assinados e manifestações. Afinal, todos são iguais perante a lei, como diz a Constituição. E aí, pessoal? Excelente! O estudante ele conseguiu propor uma solução, ele conseguiu envolver todos os agentes, ele fala da necessidade de mudança na lei, né? Como fazer, né? A necessidade de mudança, de como a sociedade civil deve pressionar o governo para que ocorram mudanças, quem deve participar aí? O governo, certo? O aluno conseguiu detalhar a solução e disse, né, o que fazer, como fazer, os meios e os participantes. Deu para entender, gente? Então, nós temos aí o governo, nós temos aí como fazer, né, a sociedade civil que vai pressionar o legislativo. Então, como fazer? Por meio de petições, por meio de manifestação, abaixo-assinado, né? E aí, ele finaliza que todos, né, são iguais perante a lei, como diz a Constituição. Então, excelente aí essa proposta de intervenção que o aluno fez. Pessoal, eu trouxe apenas para dar exemplo, para que vocês possam verificar, né, como que é feito, né? São dicas para fazer uma boa intervenção na sua redação, que parece um bicho de 7 cabeças, porém não é, ok? Então, pessoal, olha, eu pus aí um incentivo. O sucesso é você prosseguir, vencer os obstáculos. O sucesso é você persistir, apesar das adversidades, das dificuldades. O fracasso é você parar no meio do caminho, certo? É você não querer prosseguir, certo? Então, gente, o sucesso é a meta, o esforço é sempre o caminho. Pessoal, espero ter contribuído e até breve, até a próxima aula.